Olá, meus queridos. Olá, graça e paz, meus amados. Graça e paz. Graça e paz. Estamos mais uma vez aqui, Mais né, uma irmão? vez. Hoje em outro ambiente. Glória a Deus. Estamos aqui ainda, continuamos ainda em Parnaíba, Piauí, né? no litoral. Fazendo este passeio. É. E continuamos também aqui meditando na palavra de Deus, que é uma palavra maravilhosa. Aquela que vem aqui, ó, no nosso É verdade. tá? Então, e queremos aproveitar este momento Para dar algumas respostas. para dar uma resposta para os nossos irmãos que a gente ama muito, principalmente lá de Magalhães de Almeida, Nossa cidade, porque ao sair de lá, antes de sair, alguém nos fez uma pergunta se a gente ia construir uma igreja, um templo, um né? templo, né? Abrir uma igreja, Abrir uma igreja. que no nosso entendimento, hoje, que nós vivemos em graça, o nosso entendimento, antigamente a gente achava que igreja é um templo feito de parede e tal, que a pessoa ir lá se reunindo. Quando nós fomos ver aqui no livro Bíblia... E outra coisinha, Mamília, às vezes quando eu sempre faço esses passeios por aqui, por Parnaíba, né? Tem parentes meus aqui e eu sempre estou aqui. E aí, agora vieram com essas perguntas, até achando que aqui tem um templo para a gente estar se reunindo também. Mas, irmãos, em todos os lugares, aqui mesmo no canal, nós estamos nos reunindo com vocês. Nós duas aqui, com vocês aí, somos uma reunião, estamos congregando. Estamos congregando. E onde a gente está, seja na praça, seja na rua, falando do amor do Criador, estamos reunidos. Porque nós só temos Ele, amados, para nós servirmos, para nós obedecer, e para nós servir somente o Criador, o Criador de todas as coisas. E aí, como há um ano e poucos atrás, né, irmãos? Nós estávamos dentro dos templos, templo evangélico, né? Nós congregávamos ali, nos reunimos com alguns irmãos que nós amamos todos eles, não temos nada contra. Até agradecemos, principalmente para um dos nossos amigos ali, que é um líder que nos dava hoje, oportunidade, que nos dava oportunidade e disse assim: vão estudar a Bíblia, porque vocês vão levar a palavra, pregar, né, para dizer para levar a palavra. E foi nessas oportunidades que eu digo de mim, né? Comecei a ler aqui o livro Bíblia, né? A Bíblia, o livro Bíblia, ela não caiu do céu desse jeito aqui. Não sei se vocês sabem aí, mas nós descobrimos isso logo depois. E para entender que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Eu creio que você aí também já sabe disso, né? Já sabe disso. Ela contém a palavra de Deus e aqui e toda a Bíblia era uma história de judeus, convívio deles ali e alguns ligados no nosso Criador recebia ali, ó, no seu entendimento que o Criador queria deles, né? Então a resposta nós não estamos saindo de Magalhães para vir para Parnaíba para construir um templo aqui. Não. Nem lá em Magalhães, nós jamais. Agora, se em Magalhães de Almeida surgir um pregador que fale a verdade, estas verdades que nós aprendemos, aí outra coisa, né, irmã? Aí nós vamos nos reunir. Porque é o mesmo sentido, a mesma palavra. Agora, lugar que nós estamos, que nós estávamos, que não estava bem, porque a gente havia muita contenda, a gente muita confusão. Então muito ali disse. Então, ali Deus não habita. Diz a palavra que Deus não é Deus de confusão. Pois é. Então, durante esta pandemia, começamos a nos interessar para ler mais. Para estudar mais. Aí nós vamos dar umas referências de onde veio todo esse conhecimento que veio aqui, ó. Foi uma espécie de metanoia que veio no nosso entendimento. Aí nós descobrimos
Templo, hoje, na nova aliança, é vidas. São vidas. Não é paredes, não é salão. Claro que se a gente... Qualquer lugar que a gente se reunir para viver para falar de uma coisa sadia, falar do Criador, coisa boa, sem contenda, ali Deus habita. Verdade. E ele diz, aí lá em Coríntios, 1 Coríntios 3, pode ler, tem que ler o capítulo todo para você entender. Ele diz, 1 Coríntios 3, que o templo, o tabernáculo de Deus hoje, na nova aliança, quem é? Cada um de nós. Vidas. Lá, se você quiser ter um entendimento que nem eu tive, a irmã Silene teve, vai lá para Atos 7. Leia todo Atos 7. Depois vai lá para Isaías 66. Aí você vai lá para Isaías 66. Irmãos, nós temos que ler completo. Sabe por quê? Porque senão você pega um versículo, sem o contexto. Sem também, o texto, sem o contexto, sem voltar lá para o lugar de onde foi escrito isso aqui. Para saber para quem que ele estava escrevendo. Para quem que ele estava escrevendo, para que significava. Não, nós vamos pegar o livro Bíblia e aplicar em nossa vida. Se aqui nós não estava lá, nós não era judeu, nós não somos judeu. E por que esse interesse, irmãos? Porque onde eu estava me congregando, eu estava ali, era estudando para a escola dominical, trabalhando com criança. E criança, eu vi assim, com criança nós temos que já saber o que ensinar, o certo, para não perturbar a mente da criança, encher a mente de coisas que não... Sem ser a verdade. Sem ser a verdade. Porque tudo, olha, desculpe, meu irmão, se você está em algum sistema religioso, em alguma congregação, recebendo aquele alimento, é uma mistura, né? Que não o apóstolo Paulo falava, é um leite, não vem um alimento grosso, coisa de meninos. Coisas que não passava para nós e nós tinha que buscar da mesma forma que eles nos ensinavam. A gente tinha que manter aquele controle, aquele ensino só daquele jeito. Quando a gente passou a buscar mais, aí eles seguraram e disseram assim, aqui não. Aí entendemos que templo são pessoas, são vidas. O tabernáculo de Deus, a tenda de Deus somos nós, ele quer nos usar. Né? Não. Entendemos que o que fala lá da Bíblia de dízimo não era dinheiro, nós entendemos que era alimentos. Entendemos, graças a Deus. Em prol de quê? De ajudar sempre, pode ser em qualquer geração, você tem que ajudar o necessitado. Naquela época era muito maior, porque lá era o órfão ainda hoje precisa de ajuda. A viúva hoje, nós temos a lei do nosso país que favorece eles têm aí o INSS para ajudar eles. Hoje é ao contrário, são eles que sustentam os templos de pedra, que não tem mais necessidade, né? E na época lá era para os estrangeiros que vinham de fora, e os levitas que cuidavam da tenda, que hoje, que acabou na cruz. E aí nós descobrimos por que o Estevão foi morto. O Estevão que está lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Justamente porque ele falou para aqueles líderes religiosos que Deus não habitava em templo feito por mãos humanas. E se Deus não habita num lugar desse, o que eu vou fazer lá? Se o céu é o trono de Deus, se o céu é o trono, né? Se naquele tempo eles não tinham essa Bíblia das historinhas deles na mão, eles ouviam no entendimento, Deus falava com Abraão, Deus sempre escolheu em cada geração, mas você tem que dar ouvidos. Se você deixa de ouvir a Deus e vai ouvir um intermediário dizendo que vem de Deus, e aí você está sendo enganado. E aí nos bota uns contra os outros. É o que a gente vê, né? É o que a gente vê. Por quê? Ontem nós não fomos numa praça? Nós saímos daqui e fomos para uma praça. Que estava tendo uma missa. Uma missa. Tinha um padre lá.
Ficamos lá ligadinhos. Ficamos lá, assim, a praça é pública. É verdade. Fomos ouvir o padre, o sermão do padre. Irmãos, não tem diferença do sermão do pastor. Não tem. O padre passa para aquelas que eles são ovelhas, porque ovelha é que precisa de pastor, né? O padre passou para aquelas pessoas falando mal dos protestantes. Quando nós chega dentro do templo protestante, que nós saímos de lá, eles falam mal gente via, né? do padre e dos católicos. Então, tá fazendo o que, irmão? Contendas, colocando uns contra os outros. O Deus, o Criador dos céus e da terra, não é um só? Um só. E aí tá esse monte de religião, não é minha, a minha religião é que é de Deus. Não é a minha não. É a minha religião, é o meu, é aqui que é Deus. Ó, aí o Espírito diz, não, lá é que tem Deus. E fica naquela confusão, e Deus não habita nesse meio. E o que o Messias falou, o que o Jesus, sendo usado por Deus, porque ele estava cheio de Deus, que ele era ungido, né? Ele não era o vaso ungido, ele disse... Lá, leia Mateus 23 todinho, que ele diz ali que ninguém é nosso guia. Ninguém. Ele diz, nós não precisamos de guia. Hoje, na nova aliança, depois que ele foi pregado na cruz, o Espírito Santo é o nosso guia. Entendeu? E ele diz ali que todos somos irmãos. O padre é meu irmão, o pastor é meu irmão. Agora, se nós estiver em qualquer templo desses, o que vai acontecer? Nós vamos aprender, eles vão nos ensinar que só aquele mudinho, aquele templo, aquela reunião ali, só eles são ali é onde Deus habita. Como, irmão? Deus não habita em contenda, ele passa uma palavra, bota uns contra os outros? Não dá. Aí, na época de Jesus, na época do Messias, qual era a religião que imperava naquela época? Tinha dois sistemas ali. Era o sistema romano e o sistema judaico. Não existia igreja católica, não existia igreja evangélica. A igreja evangélica veio nascer por Martinho Lutero, que saiu da onde? Igreja católica. Então vamos dizer, se desde Martinho Lutero não vem uns contra os outros, o que nós vamos fazer aí, irmãos? Se eles não tinham a Bíblia, nós temos. Se nós quer saber da história de Deus, da vida dos judeus, está aqui dentro da Bíblia. Irmãos, e para bem assim as pessoas ficar sabendo é que nós não temos nada contra. Não. Nenhum irmão. Nenhum católico. É por isso que a gente está a explicar que a gente considera todos irmãos, porque este foi o ensinamento do Cristo sendo usado por Deus, pelo Criador. Porque nós entendemos que o que é importante é nós servir a quem, família? Ao Criador. Ao Criador. Que foi o que criou todas as coisas. Criou todas as coisas. Pois é. E ele está no trono. Mas o Espírito dele está em nós. Pois é. Por que Jesus, que é o Messias, foi colocado o nome dele Messias? O que significa a palavra Messias? Ungido. Ele estava... Quando ele diz lá em João, eu e o Pai somos um, porque ele estava cheio. O Pai estava cheio, o Filho estava cheio do Pai, eles estavam um no outro. Né? Porque o Espírito de Deus que habitava em Cristo. Em Cristo. O Espírito estava nele, ele estava cheio. Mas a palavra não era de Jesus. Não era de Jesus, era do Criador na boca dele. Ele não disse, abre a boca e eu botarei. Pois ele abriu a boca. E aí o Messias, ele deixou o exemplo e ele não disse, é igreja fulana de tal, é templo fulano de tal, é denominação, é instituição fulana. Não, ele disse assim, que nós somos irmãos, e ele disse amar o próximo, só foi isso. E assim nós estamos continuando amando a todos. Eu não quero ser inimigo do meu irmão evangélico, eu não quero ser inimigo do meu irmão católico. Por isso agora eu não quero ser inimiga do meu irmão espírita, eu não quero ser inimigo do meu irmão homossexual, eu não quero ser inimigo da minha irmã que é daquela pessoa que é homossexual. Não, eu quero o que Cristo, ele é apenas uma carne, a carne, ninguém olha para mim. Pois é. Que eu posso falhar. Que eu sou. Nós podemos falhar. Nós falhamos.
Então, Porque a carne está viva. Por que nós saímos desse sistema? Porque o sistema está completamente fora, corrompido do que o Criador ensinou. Com certeza. Ah, mas você pode dizer lá... Querendo ou não, irmãos, não queremos ofender ninguém, mas tá instituição fora. nenhuma, mas todos estão fora. E como nós estamos assim, desligados dos templos feitos por mão de homens, claro, aí as pessoas ficam admiradas e nos apertam. Não chega a nós para perguntar. Chega por terceiros. Chega por terceiros perguntando. E a resposta é para você, aqui, Magalhães, nossos irmãos, que ficam perguntando, e está aqui no canal, mas não mostra a cara, porque estão querendo saber o que nós estamos falando. Sabe o que é que nós estamos falando, meus irmãos? Do amor do Pai. Do amor do Pai, só do isso. Criador. Não temos nada contra vocês, vocês Isso são está vítimas. afetando vocês por quê? Nós estamos falando alguma coisa contra vocês? Não. É só vocês falar a verdade e viver em liberdade como nós vivemos. A Bíblia diz que o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então tá aqui a resposta, viu, meu Está irmão, lá pra em você. 2 Coríntios 3, pode ler lá que você vai encontrar. Você que está preocupado, com medo da gente formar uma igreja, não porque fique, não. O cabeça já é, né? Porque o Criador, aquele sacrifício de Cristo na cruz, ali nasceu a igreja. De quem? Do pastor fulano de tal, do padre fulano de tal, não. Nasceu a igreja do Criador. E a ele toda a honra e toda a glória. E a ainda mulher, tem mais, ele não divide a sua glória com ninguém. E a mulher samaritana entendeu quando o Messias chegou lá no poço. Ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A igreja do Cristo, a igreja do Pai, Criador, é a espiritual. Essa que está aí, querendo ou não querendo. Essa que está aí, ela é do homem, doutrina do homem, e ela tem CNPJ, porque você, se não fosse do homem, ela não era uma instituição com CNPJ, e você tinha que ir lá no cartório pagar para abrir essa instituição. Diz que é sem fins lucrativos, mas não, ela é lucrativa, porque em cada esquina tem uma, porque é a melhor maneira de você viver. Pega alguns versículos da Bíblia, não lê o texto no contexto, você não vai procurar e você fica feito, sendo levado, manobrado, né? Então a resposta para você que você queria, pelo próprio homem. Tá aqui a resposta, viu, meus irmãos? Não se preocupe, que nós não vamos fundar a igreja. Quem somos Misericórdia. nós? E outra coisa, uma mosca e uma branca velha não vai construir uma igreja. Uma igreja, não dá. Porque assim nós fomos chamados. Eu fui chamada de mosca e ele de branca velha. Branca velha. Pois porque esta pele aqui é branca velha. Foi Deus que lhe deu assim. É cheia de manchinha, a nossa família todinha. Porque a carne se deteriora para todo mundo. E 55 anos, tenho as minhas rugas. Mora no lugar quente. Moro num lugar quente, muito quente. Todos são sabedores disso. Mas só tem uma coisa, que está numa como é que se diz? No curral jamais. Nós saímos do curral. Nunca mais. Nós era dominado. E vocês estão aí. Por quê? Mas vocês querem ficar. Vocês querem ficar. Porque eu não estou no curral, porque eu não sou ovelha, eu não sou bicho, não sou animal. Nós somos filhos do Criador. E é isso que cremos, nós isso entendemos, que falamos, isso que confessamos. E nós entendemos a mensagem da cruz. E quando nós entendemos, saiu todo medo. Então, porque, a salvação, meu irmão, é na mente. É na mente. Eles nós fazem lavagem cerebral usando alguns versículos desse livro e coloca na sua vida e te faz de escravo. Então, tchau. Tchau. Pra branca velha, tá? E pra mosca. Tchau. E outra coisa, nós não estamos aqui querendo tirar você desses currais religiosos, não. Nós só estamos dizendo o nosso ponto de vista, se você quiser ficar aí. Outra coisa. E nós nunca vamos dizer para você sair de lá. E nem pegar uma corrente, nós não estamos puxando. Porque quem nos tirou de lá
foi o Altíssimo, foi o Criador, e Ele é que se responsabiliza pela vida de vocês. Se vocês ninguém querem, tá tirando, ninguém tá aí do curral não, viu, se irmão? vocês querem Não se preocupe, guia, não. se vocês querem um guia espiritual, o nosso é o Espírito Santo, é o próprio Criador. De vocês tem que ter o homem. E nem estamos lavando roupa suja aqui Não. no canal, porque nós não temos mais essas vestes sujas. Não. Ô, E glória. entre nós e o Criador, não necessitamos de intermediários. Glória a Deus. Quando entendemos Quando ele isso, diz pronto. assim, entra no teu quarto, é porque é espírito e verdade. É uma Nós encontramos intimidade. essa verdade. Então, a minha E essa intimidade verdade com nos Cristo libertou. é espiritual. E foi ele que quis assim. Vai brigar com ele. Fazer o quê, né? Não posso fazer nada. Eu, irmã Rosimeire, não volto para esses currais Curral jamais. nunca mais. Nunca Quer- mais. Não tenho Eu, nada a contra Branca ninguém. Velha aqui, jamais. A não ser que tenha um lugar onde a gente possa ficar com a consciência limpa, lavada, Sem- mas não lavada com água física, mas sim com a água Da palavra. E a palavra, mas a palavra de Deus, do Isso. Criador, não a palavra do Então, homem. por que que mataram Cristo? Porque ele disse que ia derrubar o templo de pedra. E ele estava falando, era do corpo dele. E até hoje Por que estão que continuando fazendo. Por que templos, mataram né? Estevão? Porque Estevão falou que Deus não habitava em templo feito por mãos humanas. Por que o Nero decapitou Paulo? Porque Paulo vinha ensinando essas verdades. As verdades. Agora nós vivemos no século XXI, num país de liberdade religiosa e um país laico, porque não nos matam como fizeram com o apóstolo Paulo, nem com Estevão, nem com o próprio Messias, mas com a língua matam. E nós estamos aqui dando só a resposta. pra vocês. Cuidado, viu, irmãos? Porque Não. a letra mata. Mas o E o Espírito Espírito vivifica. E é esse Espírito que habita em nós que está nos dando renovo. Para quê? Não Para sei. ajudar pessoas que estão necessitando desta palavra viva, a palavra viva que alimenta o homem, verdade. que alimenta E eu o tive, Espírito. e eu né? tive e eu tinha curiosidade, e aquele Deus que foi até Abraão, que Abraão não tinha Bíblia. Uhum. Na época de Jesus só tinha a Torá, né? Então, daqui a resposta para alguns, não é para você que está aí no curral ou no canal, não. inscrito, não, irmão. Essa daqui é a resposta para aqueles que estão aqui no canal caladinho, sem botar nenhum joinha. Também nós não fazemos questão do joinha. Se o canal tanto faz. crescer bem, se não Crescer bem, se crescer, não crescer, mas tiver nós não estamos aqui por aqui, isso. Nós não estamos para aqui por ouvir isso. essas verdades, que fique, O YouTube né, nos dá abençoado. essa liberdade, nós não precisamos. E se o YouTube não desse essa liberdade, nós vamos de casa em casa. Cai nas ruas aí, Cai nas falando ruas, do fala amor. do amor E de Deus. quando for Sem necessário, templo, né, irmão? sem templo, E sem quando for escravidão. necessário. E quando for necessário. Se ele me mandar, pronto. Então, fique com Deus, Fique porque com nós Deus, estamos nós com estamos Ele com Deus. e Ele, o Criador. Porque Criador. nós seguimos o Criador. O que fez os céus e a terra e criou todo esse planeta. A Ele toda a glória, e Ele diz que não divide a glória Não com tem ninguém. com ninguém. E por o homem estar dividindo, porque tem a glória de Deus, mas A está glória dos misturando homens. com a glória dos homens. E se Deus estivesse nesse meio, por que eles não se juntam? Então, Porque numa esquina é um dono, outra esquina é outro dono, e na outra Todos esquina é têm outro dono. dono. E fico dizendo que é aqui que Deus habita, é dele. e haja dinheiro para construir tantos templos, né? Pois então é. fique E com Ele. fique O continuando. Criador, Pois é. porque nós estamos na benção. Ô, Oh, glória! glória! E Tchau! fiquem com Deus, a todos.